Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vamos dar início aqui na nossa aula de informática. Dessa vez para falar de dois assuntos, muito importantes. E não vou mentir, tá? Cai bastante. Hoje a gente vai falar bastante sobre a questão da internet e todos os seus aspectos, desde a questão histórica até alguns componentes ali que você tem que infelizmente decorar, não tem jeito. E nós vamos também trabalhar a parte de aplicativos e entender como que isso aparece na sua prova. Legal? Esse é um assunto muito extenso, já aviso, mas que não tem um nível de dificuldade tão grande. Inclusive, nós começamos de maneira muito mais fácil e aqui depois a coisa vai escalando, tá? Para um nível um pouquinho mais difícil. Mas quando você chegar lá na parte final da aula, você vai entender o que eu estou falando, tá? Mas o conteúdo provavelmente é uma das maiores aulas de todo o curso aqui de informática, se não o maior, tá? Então, paciência, respira fundo, mas tudo aquilo cai na sua prova e a gente não pode pular e nem menosprezar, legal? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo e, por favor, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do nosso canal. Então, vamos começar falando sobre a questão da internet na parte histórica. Pessoal, para a gente entender como que a internet ela foi desde a sua criação até os dias atuais, e não se preocupe, essa parte histórica cai, tá? Cai bastante, então você tem que entender o contexto. Ou seja, como é que ela surgiu essa internet? E é muito curioso, né? Porque assim como muitas invenções da humanidade que nós temos hoje no nosso cotidiano, originalmente ela foi concebida com outras ideias. Então assim, vamos recuar um pouquinho no tempo, anos 50, né? Você que já fez alguma aula comigo em algum outro local, algum outro canal onde eu falo sobre a Segunda Guerra, você sabe, né, que entre 39 e 45 tivemos a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E no final, quando acabam, entre os países vitoriosos, nós podemos destacar dois grupos, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Pô, Heitor, o que isso tem a ver com a internet? Tudo a ver. Veja só, quando você acaba a Segunda Guerra, você tinha duas maneiras de ver o mundo, tá? Uma maneira socialista, pela União Soviética, e a outra capitalista, mais precisamente pelos Estados Unidos. E a gente entra num período do mundo chamado de Guerra Fria, onde você não teve um conflito direto entre os dois países, mas ele sempre estava ali intermediando terceiros países, tá? Então você teve vários golpes de Estado, vários grupos tentando assumir o poder de um lado ou de outro em diferentes países em todo o planeta, tá? O Brasil não escapou disso em 64. Portanto, pessoal, desde os anos 50 a gente entra nesse período. O exército americano, mais precisamente, tá? E eles precisavam desenvolver um meio de comunicação. Pô, Heitor, já não existia? Claro que existia. Já existia o telefone com fio, já existia o rádio, né? Já há muito tempo. Você tinha outros meios. Só que veja, a gente estava numa corrida, entre outras coisas, uma corrida armamentista. E entre esses aspectos, nós também não podemos esquecer que os países estavam desenvolvendo armas nucleares pós-Segunda Guerra. Então existia um medo de uma guerra nuclear, que inclusive quase que acontece, tá? E aí, qual que era a grande ideia? Bom, os sobreviventes precisam continuar a comunicação para o Estado se manter. Então, os Estados Unidos pensou, bom, se um dia a União Soviética nos ataca, mesmo que boa parte do nosso país pereça, o governo se mantém, a gente consegue reerguer e ou até mesmo revidar contra a União Soviética. Então a internet, ela nasce nisso, como meio de comunicação do próprio exército, para que eles pudessem. Por quê? Porque o próprio internet, como nós conhecemos hoje, ela tem um meio relativamente mais seguro do que, por exemplo, um rádio que depende de uma antena, por exemplo, que depende de equipamentos para recepção e de envio dessas ondas eletromagnéticas. Então você tem um meio relativamente mais seguro. Claro, hoje em dia a gente também sabe como contornar, mas a gente ainda não está falando aqui de cyberataques, a gente não está falando coisas que a gente vê hoje relativamente meio comum, tá? Mas nessa época ainda não.
Então, eles criam isso, um meio mais seguro, um meio que seja interno e que seja mais resistente. Ao mesmo tempo, você teve uma grande evolução por parte da União Soviética na parte espacial, do espaço mesmo. Então, a União Soviética teve o primeiro homem a ir ao espaço, teve o primeiro homem a contornar a Lua. Então, você teve uma série de elementos que a União Soviética estava ganhando dos Estados Unidos. O único que os Estados Unidos ganhou, inclusive na corrida espacial, talvez seja a mais importante, foi quando o primeiro homem que pisou na Lua, né, que foi americano. Agora, do resto, foi a União Soviética que ganhou tudo. E aí, para que os Estados Unidos não ficasse tão atrás ou tão lentamente no seu crescimento tecnológico, você teve uma criação da ARPA. A ARPA, pessoal, era um departamento americano onde era voltado para pesquisas, onde você tinha tanto o exército, quanto a marinha, quanto a aeronáutica de maneira interligada, ou seja, as três forças americanas, né? Hoje você já tem uma quarta força americana, mas na época não existia, que hoje você tem, né? A força espacial também. Mas você tem ali a criação da ARPA justamente voltada para a pesquisa. Basicamente junta todo mundo, pesquisa alguma coisa. Em 69, eles já evoluíram um subdepartamento, digamos assim, que chama ARPA-NET. Olha a terminação, NET. Deu para pegar, né? Pois é. Tá entendendo aonde é a ligação da internet? Pois é. Só que precisavam testar isso. Ou seja, esse meio de comunicação que fosse de maneira mais expansiva, que fosse entre cidades diferentes. Então, eles escolheram 3 universidades americanas, que não vem aqui ao caso, que só a prova não pergunta, em regiões bem distantes, e eles conseguiram fazer esta comunicação, tá? E aí, outras universidades também quiseram. Por que em torno das universidades? Porque era um campus, você tinha espaço, você tinha estrutura, você tinha departamentos que até então ainda não tinham sido usados ou não estavam tão desenvolvidos, então você conseguia utilizar todo esse espaço, tá bom? Aí o que acontece? As pessoas perceberam que dava para comunicar, né? E não comunicar apenas coisas relacionadas à própria universidade em si ou apenas a questões militares. No finalzinho ali dos anos 80, começo dos 90, a União Soviética já não tinha aquela força, alguns usuários comuns começaram a utilizar, o pessoal também começou a usar a mesma tecnologia na Inglaterra, e aí a coisa não deu para segurar, tá bom? E aí a partir dos anos 90, a coisa ali degringolou de vez e foi para todo mundo, tá? E aí começou a expansão, tanto é que poucos anos depois, no meio ali dos anos 90, nós já tivemos a internet no Brasil, de maneira bem rústica, tá? A sua prova, ela vai trazer também... Pessoal, isso que eu vou falar aqui agora é uma definição que as próprias bancas trazem, tá? Mas a história, ela não é tão linear assim. Mas a gente quer que você acerte questão de prova, não é verdade? Então vamos lá. Ele vai dividir a história da internet, da sua criação até os dias atuais, em 4 categorias. E eles chamam de Web 0, Web 1.0, 2.0 e 3.0. Então por quê? Porque é frescura, tá? Só para ter uma linha cronológica de tempo da internet. Mas só para você entender. A internet, que eles chamam de internet Web 0, início, como o próprio nome diz, foram as criações das primeiras páginas na internet. Então ainda você, veja, não existiam vídeos, animações. O que tinha no comecinho? Uma página onde você digitava lá, demorava para carregar bastante. Você tinha ali os textos escritos, eram textos fixos, tá? Eles não faziam animações, não, era muito difícil inclusive. Não sei se você no começo da internet até trabalhou em algum momento, programou, ouviu alguém programar, você tinha que digitar todos os códigos, eram códigos imensos, às vezes para escrever meia dúzia de palavras numa página. Era bem complicado nessa época, tá? Eu peguei essa fase ainda, portanto eu lembro bem disso. A Web 1.0, aí já anos 90, um pouquinho depois, pessoal, isso aqui são diferenças de pouquíssimos anos, por isso que eu disse que não dá para separar uma linha tão forte. Mas sua prova lá vem perguntar, olha, o Web 1.0 é marcado pelos anos 90, onde você já tem alguns usos de imagens e alguns links internos onde são clicáveis. Tá correto. Só um detalhe, para onde iam esses links internos?
onde você clicava dentro de um site para outro site. Então você começou a ter uma comunicação entre as páginas da própria internet. Além disso, não vamos esquecer que apesar deles conseguirem fazer o upload para as páginas e conseguir anexar imagens, o usuário ainda não tinha a tecnologia devida para carregar uma imagem de alta qualidade ou uma imagem que seja grande. Tanto é que, não sei se você lembra, nos anos 90, quando aquela página que você queria frequentar tinha alguma imagem, às vezes você tinha que esperar 10, 15, 20 minutos ali carregando aquela imagem, então era um processo muito demorado. Depois você tem a Web 2.0, já aí nos anos 2000, onde você começa o crescimento das redes sociais e desse aonde nós estamos, do próprio YouTube. Apesar de ter sido criado um pouquinho antes, a gente oficializa aí anos 2000, por quê? Porque foi quando nós tivemos o grande boom, o grande crescimento do YouTube. Além disso, é marcado pela participação colaborativa e dinâmica, ou seja, onde você tem interagindo e outra pessoa interagindo no teu perfil, né? Não sei se você lembra aqui do Orkut, por exemplo, onde você ia, escrevia no mural das pessoas, a pessoa fazia uma postagem sua, você interagia no perfil dela. Isso foi algo novo, tá? Isso foi algo marcante. Ou até mesmo, né? Você tinha ali o MSN, o ICQ, então você teve ali várias tecnologias relevantes aqui, tá? Além disso, hoje nós consideramos aqui a internet Web 3.0. Heitor, é a internet de hoje? Tá? Claro, se você for fazer uma prova de concurso daqui a 10, 20 anos, provavelmente vai ter outras definições, tá bom? Essa é o que a gente está hoje aí em pauta, tá? O que isso significa? Que hoje nós temos uma internet que ela não é mais genérica e sim individualista, ou seja, adaptada ao usuário. Heitor, como assim? Em primeiro lugar, nós temos uma enxurrada, né, de assistentes virtuais. Você tem, né, o próprio Cortana que vem no Windows. Enfim, você tem outros que a gente vai conversar aqui ao longo das aulas, onde você adapta a sua vida e sua vida um pouquinho também adaptada à questão do meio tecnológico, tá bom? Além disso, o auxílio da inteligência artificial. Então você tem hoje várias ferramentas aí para construção de imagens, de textos que aceleram e muito a nossa vida, né? Então você tem, Heitor, como é que funciona a inteligência artificial? A gente vai precisar ainda esperar alguns anos para ver o desenvolvimento de tudo isso, mas já deu para perceber que é bastante interessante, não é verdade? Heitor, o que mais que a gente precisa saber de internet? Bom, primeira coisa, para que ela serve? Basicamente, a gente tem que entender quais são os serviços que ela nos faz. Quando a sua prova vier perguntar isso, pessoal, é só você pensar para que raio que você usa a internet. Concorda comigo? Claro, cada pessoa usa para um fim diferente. Há pessoas que usam mais para lazer, outros, né, para de repente para trabalho, outros para os dois, outros para, enfim, uma terceira coisa aí. Então, assim, cada pessoa usa a internet de acordo com a sua necessidade, o seu fim, o seu objetivo. Mas para a sua prova, você tem que entender uma coisa, que tem algumas coisas que são um pouco genéricas e que vai vir na sua alternativa. Então, vamos lá. Primeiro, correio eletrônico, famoso e-mail, tá? Lá na internet ela serve para isso, para você poder escrever uma mensagem. Inclusive, depois a gente vai ter uma aula só sobre correio eletrônico. Então, uma aula só sobre isso? Porque você vai ver que tem bastante coisa aqui para trabalhar, tá? Depois, World Wide Web, o famoso www. Então, isso não é internet? Claro que não, tá? O que você tem que entender? Que internet é a estrutura que existe que vai transmitir os dados para diversas aplicações que nós temos, tá? O browser que a gente usa, né, o Chrome, de repente o Explorer, enfim, aquele que você usa para acessar a internet, né, através do site, aquilo é uma aplicação, não é a internet. A internet, em geral, ela é muito mais ampla, muito mais diversificada. A internet também serve para transferência de arquivos, e aqui muito cuidado, quando a gente fala em transferência, não é só um download ou upload. Então, o que é upload ou download? Upload é quando a gente anexa, coloca algum arquivo em alguma plataforma. Eu, por exemplo, toda vez que eu edito esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, daqui a pouco eu vou colocar no computador, eu vou editar, eu vou preparar e depois eu vou fazer o upload no YouTube.
que significa isso? Eu vou pegar esse arquivo, que já vai estar pronto, e vou colocar no servidor do Google, tá bom? Que fica lá na Califórnia, para você conseguir acessar aí da sua casa, tá? Então isso é um upload. Então o que é um download? Basicamente quando alguém me manda um arquivo e eu puxo e baixo no meu computador. Acabei de fazer um download. Legal? Essa é a diferença. Além disso, a gente tem uma tecnologia na internet para fazer login remoto, ok? Por diversas formas, mesmo você querendo de algum lugar acessar de repente uma câmera sua que você tem acesso, ou de repente até mesmo seu celular ou computador à distância, ou se você quiser acessar, por exemplo, a plataforma do seu banco. Hoje você nem vai mais pessoalmente, né, no banco, você consegue fazer tudo ali pelo celular, ou até mesmo um desktop remoto, que é o PC, o famoso PC, mas de maneira distante. Então você consegue ter acesso. Eu muitas vezes, às vezes eu tenho algum problema aqui nesse computador de edição que eu trabalho, inclusive, e vira e mexe, eu converso com o meu amigo, que é da área da informática, e ele acessa da casa dele o meu computador como se ele estivesse aqui, entendeu? Ele não precisa vir até aqui, por exemplo, para consertar o meu computador. Distância, ele vai, mexe e como se ele estivesse aqui na frente. Muito legal, né? Então hoje em dia a internet permite uma série de coisas, tá bom? Mas basicamente, a internet serve para tudo isso e mais um pouco. Essas são as principais que caem na sua prova. E não esquece, internet e www não é a mesma coisa. Legal? Guarda isso no seu coração e vamos avançar. Heitor, traz uma definição de internet. Há bilhões, né? Se você já estudou esse assunto, você sabe. Mas vamos lá. Essa que está mais em voga, que está mais caindo, claro, às vezes eles podem mudar uma palavra ou outra, trazer um sinônimo ou outro, mas em linhas gerais, é isso que você tem que entender. Vamos por partes, vamos dividi-la para você entender? Primeiro ponto. Conjunto de diferentes computadores. Pausa. Para eu ter uma internet, para que ela seja utilizável, eu preciso ter vários meios de comunicação. Um computador, pessoal, seja ele qual for, tá? Computador portátil, notebook, um tablet, um celular, smartphone, não importa o que a gente está falando. Todos eles são computadores, tem um processador dentro dele, tá? Pequeno, médio, até aqueles relógios inteligentes. Tudo isso, pessoal, tudo isso é um computador. Então, a gente precisa ter mais do que um, tá? Pelo menos dois. Heitor, quantos mais? Pode ser o mundo inteiro, mas além, tá? Não tem limite máximo, mas tem que ter pelo menos dois. Conjuntos de diferentes computadores que se comunicam, ou seja, precisa ter um meio de ligação entre eles, ou seja, um computador com o outro de alguma forma, tá? Essa comunicação, pessoal, a gente chama de rede, tá? A gente chama de rede. Então, a rede da internet que todo mundo fala, nada mais é do que essa conexão entre computadores. Bacana? Além disso, essa comunicação não pode ser de qualquer forma. Pessoal, os computadores funcionam que nem nós humanos. Nós não podemos falar uma língua, o outro falar outra e de repente uma não sabe o que a outra língua está falando. Já pensou? Você só fala inglês, eu só falo português, só que um não entende a língua do outro. Nunca que a gente vai conseguir se comunicar, né? Se não soubesse o básico. Então, por mais que existam computadores diferentes, linguagens diferentes, que no fundo são sistemas operacionais diferentes, ok? Um tem Mac, o outro vai ter o Windows, o outro vai ter o Android. Nós, no fundo, temos uma base em comum entre todos, tá? Por isso que a internet, e internet especificamente, ela funciona de forma padronizada, tá bom? Porque senão ia ter, às vezes não tá tão padronizado, né? É quando vem aqueles errinhos de computador, a internet não funciona direito, às vezes a página não carrega. Eu, por exemplo, eu vou contar até uma experiência com vocês. Um erro de programação que teve recentemente. Eu fui ajudar alguns alunos, fui me inscrever numa prova, num concurso, e acredita que o meu computador não conseguia fazer a linguagem da internet específica, e era um problema de comunicação de rede de internet, tá? Naquele site, e eu não conseguia acessar as provas e tudo mais, só daquele site. Olha só com isso. Então, depois, em contato com a instituição, a gente veio descobrir que isso era um erro relativamente comum de falha de rede de padronização da internet. Então, por quê? Porque alguns aparelhos não conseguiam fazer a leitura daquele site. Olha que coisa louca, não é? E por fim, a internet ela tem que oferecer algum serviço. Então, que serviço? Aí, pessoal, pensa
Porque há milhões de serviços, né? Por exemplo, aqui na internet eu ofereço aulas, correto? Mas não é todo mundo que faz isso. Há quem usa a internet para autopromoção, para o jogador de futebol usa muito, né, a mídia nas redes sociais para isso. Há quem ofereça serviços de vendas ou de compras. Há quem, sei lá, coloque o seu imóvel à venda, o seu carro. Então você tem milhões de serviços, né? Você pode oferecer aquilo que você faz. A internet, ela possibilita troca ou oferecer ou receber serviços, tá bom? Então, resumindo, conjunto de diferentes computadores que se comunicam em rede de forma padronizada e oferece serviços. Legal? Deu para compreender? Essa é a ideia principal da internet. Heitor, quais são esses aparelhos que podem ser utilizados? Às vezes a sua prova simplesmente pergunta isso. E aí, pessoal, tudo é válido, tá? PC, o pessoal chama de PC, é aquele computador fixo. Eu, por exemplo, tenho um para dar essas aulas, porque justamente é fácil, porque eu tenho uma tela aqui, a outra para utilizar. Eu preciso também ver os PowerPoints para saber o que eu estou falando. Eu preciso, né, ter acesso aqui à câmera que eu estou gravando, eu preciso ter a série do outro equipamento que está gravando ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter um PC fixo. Agora, você também pode ter a internet conectada para impressoras, por exemplo, né? Às vezes você faz uma impressão, eu nunca utilizei muito, mas eu sei, por exemplo, que há impressoras que você, mesmo estando fora da sua casa, você recebe um arquivo, você já manda imprimir ali pelo seu celular, pelo Wi-Fi, pela internet, e quando você chega em casa, ela já está ali impressa na saída da impressora da sua casa. Então você consegue fazer o pedido da impressão à distância, tá? Há muita gente que usa, por exemplo, relógios inteligentes, hoje em dia eles fazem de tudo, né? Então mede quantos passos você dá, batimentos cardíacos, enfim, uma série de coisas, tudo pela internet. Smartphones, né? Porque assim, antigamente a gente chamava tudo de iPhone, né? Mas na verdade o iPhone é só aqueles celulares que são da Apple. O que não é da Apple a gente chama de smartphone. Oficialmente é assim que tá? Mas então, Heitor, não é celular? Celular é aquele antigo, tá? Ou seja, o aparelho celular que não tem aquele acesso a aplicativos, smartphone. Celular inteligente, telefone inteligente, ou seja, tem que ter aplicativos dentro dele. Se você ainda tem aqueles de tela verde, como eu tinha até pouco tempo, ou aqueles, né, que ainda tinha o jogo da cobrinha, né, da Nokia, eu adorava esse aí, mas enfim, tive que desfazer, senão não tinha WhatsApp para responder aos alunos. Se você tem aquele antigo, é celular, mas os atuais com aplicativo são smartphones, tá? Qual que é a grande pegada? Tem que ter alguma conexão de internet para estar em rede, tá? Porque justamente, ele tem que permitir a comunicação com outra. Ou seja, cortou a internet, você não tem a comunicação dele, ele não está na rede. Legal? Tanto para enviar quanto para receber dados. Quais são as vantagens que nós temos da internet? Bom, as vantagens são muitas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, múltiplos usuários em simultâneo ao mesmo tempo. Já pensou se eu tivesse que dar essa aula para cada pessoa que fosse assistir? Tem aula aqui que tem 20, 40, 60, 200 mil visualizações. Eu ia ter que falar 200 mil vezes cada uma delas. Ufa, ainda bem que não preciso disso. Só gravo uma vez, às vezes 2, 3, né? Quando dá algum erro, mas em tese, múltiplos usuários conseguem ver ao mesmo tempo. E aliás, né? Você, ao mesmo tempo que você está vendo essa aula, provavelmente tem uma outra pessoa vendo com 3 minutos de atraso, outros está 10 minutos adiantado, outros acabaram ontem essa aula. Então, ela tem ali momentos diferentes, tá? Então não tem problema se um está vendo ou o outro não. Hoje nós temos uma maior velocidade na troca de informações, então hoje em dia acontece de repente algum desastre natural em algum local, em algum país, a gente não precisa esperar que alguém venha de lá, mande uma carta para contar parcialmente o que aconteceu naquele acidente. Não, imediatamente a gente já tem os sites de notícia, você já tem pessoas na internet publicando imagens, vídeos, relatos em primeira mão, segundos depois do desastre ter acontecido. Então você consegue prever, inclusive, que outros locais possam acontecer o mesmo, você consegue se precaver com alguma coisa, já mandar ajuda para esses locais. Então você consegue ter uma maior troca de informação.
antigamente, né, era muito difícil. Acontecia um terremoto em tal local. Pô, passado alguns dias alguém falava, olha, eu acho que teve ali. Aí outro vinha e confirmava mais uma parte. Aí outro falava de alguma coisa que tinha acontecido em uma das cidades. O outro falava de outra. E aí se ia juntando as peças quando você conseguia juntar. Então a troca de informação antigamente era muito fragmentada e nem sempre tão completa, tá bom? Além disso, maior capacidade de armazenamento de informações, né? Afinal de contas, hoje você consegue ter acesso a qualquer assunto na internet. Então, você quer aprender qualquer coisa, você acha na internet. Você precisa de uma ajuda, como fazer alguma coisa o passo a passo, você acha na internet. Hoje, qualquer competência que você queira adquirir, vai ter alguém no YouTube fazendo um vídeo ensinando. Tem até gente ajudando a passar em concurso público. Não é verdade? Então você tem de tudo hoje na internet. Então hoje a gente tem uma capacidade de armazenar coisa. Agora imagina, quantos livros tem no Google? Não faço ideia, mas são milhões, concorda comigo? Agora imagina se você tivesse esses livros todos na sua estante da sua casa. Não ia caber, ia precisar de milhares e milhares de casas, não é verdade? Então não adianta, né? Ainda bem, hoje nós temos o acesso a tudo isso. O que a gente tem que fazer é saber selecionar, não é verdade? Além disso, ausências de distâncias geográficas. Então, por exemplo, você quer falar com alguém que está do outro lado do mundo, alguém que esteja na Coreia do Sul. Você conhecer alguém na Coreia do Sul? Conhecer, Heitor. Legal. Você precisa ir até lá? Heitor, seria bom, seria, mas você não consegue. É caro, é distante, é difícil, são muitas horas de viagem, você não tem dinheiro para avião. E o que você faz? Chama no WhatsApp. Inclusive a ligação, né, ela é imediata, de graça. Se as pessoas tiverem um meio de contato, ou seja, a rede da internet, você consegue ter esse acesso, tá bom? Então a distância geográfica hoje não é mais o limitador. O que é o limitador? São as barreiras tecnológicas. Então você precisa literalmente ter o equipamento para você se conectar e a pessoa também, tá? Então você precisa ter isso. Além disso, acesso rápido aos conteúdos e informações, né? Então você consegue ter imediatamente acesso. Se você quer de repente saber sobre de repente o desenvolvimento da vida adulta das baleias azuis em algum país, você digita isso na internet e você vai ter acesso rápido. Você não precisa de repente ir até a biblioteca, pesquisar esse conteúdo, ir atrás de tudo isso e desenvolver, tá bom? Além disso, velocidade de serviços. Então você consegue, de repente, você está com fome às 10 da noite, você dá alguns cliques no seu celular, você tem ali a comida feita, mesmo que você não saiba fazer aquela comida, mesmo que você de repente nunca tenha ido para aquele país, quero comer uma comida tailandesa. Você já foi para Tailândia? Não. Você sabe fazer aquele prato tailandês? Não. Mas em 20 minutos pode estar ali na sua mesa a comida feitinha, né? Lógico, você vai pagar por aquele serviço, mas a velocidade de serviço é isso, tá bom? Você não precisa de repente fazer uma carta para algum restaurante na Tailândia, eles vão te responder, de repente vão te mandar a comida num container, vai demorar 6 meses para chegar na sua casa. Não vai ser necessário esse tipo de coisa, tá? Além disso, você desenvolve novos empregos, né? Então a internet ela permite isso. Hoje, tanto eu quanto a Bárbara trabalhamos tudo via internet. Ou seja, a internet ela permite novas possibilidades que há 20, 30, 40 anos eram inimagináveis. Então, hoje em dia tem um monte de profissão, entre elas essas aqui que você vê, né? Como professor, por exemplo. Mas você consegue desenvolver novas atividades e muito provavelmente através da inteligência artificial e de outros locais também que a internet ainda vai desenvolver e vai crescer, novos empregos irão surgir, coisas que a gente nem faz ideia. Então, provavelmente as crianças de hoje, quando elas forem adultas, elas terão empregos que nós nem sonhamos, tá bom? Só que não é só de vantagens que a internet vive, não é verdade? Nós também temos algumas desvantagens e não são poucas. Então vem comigo. Quais são elas, então? Bom, em primeiro lugar, que para nós utilizarmos e termos a internet, mesmo que não seja da maneira mais eficaz de todas, nós somos totalmente dependentes da questão tecnológica e dos equipamentos. Então, como assim? Se você não tiver nenhum aparelho que faça conexão na internet, é impossível, concorda comigo? Você utilizá-la.
Então, como é que você vai fazer, acessar seu e-mail sem computador, sem celular, sem um note? Você precisa ter um meio para, por exemplo, ver os seus e-mails. Então, a gente depende da tecnologia. Da mesma forma, quando a gente faz a conexão de internet entre os continentes, por exemplo, você sabe, né, que entre um continente e o outro, principalmente aqueles que têm uma distância muito grande, né, oceano e tudo mais, você tem por cabos por baixo d'água, né? E para você fazer essa conexão, você precisa ter essa conexão entre os cabos. Heitor, se eu não tiver esses cabos, se eles forem cortados, por exemplo, não tem como a internet chegar, tá bom? Entre um lado e outro. Você depende desses equipamentos, tá? Além disso, hoje em dia, concorda comigo, qualquer um consegue criar uma página na internet, certo? Você sabendo criar, você utilizando um programa para criação de alguma página, você consegue, e você consegue inserir qualquer informação lá. Não importa se ela está completa ou não, se você entende do assunto ou não, se você realmente está falando informações verdadeiras ou não. Então você tem ali muitas informações que são muito diferentes. Tanto é verdade que às vezes a gente pesquisa algum assunto sobre a internet e você vê pessoas dando informações opostas. Então às vezes isso acontece, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Além disso, hoje em dia, se você, por exemplo, falar perto de um seu celular algum produto, alguma marca que você gosta muito, provavelmente em poucas horas ou minutos vai começar a aparecer propaganda sobre aquela marca, não é? Porque a gente está mais suscetível ali a falar as nossas informações pessoais, os nossos gostos, e as marcas, as mídias tentam nos vender o máximo de produtos e de consumos para aquilo que nós queremos, tá bom? Então a gente está mais suscetível a isso. Além disso, estamos vivendo talvez o auge do período de fake news. Tanto é verdade, pessoal, que entre 1 e 2% do planeta já acredita na Terra plana. Só para você ter uma ideia, tá? Heitor, por quê? Porque, na verdade, essa coisa da teoria da Terra plana foi criada justamente como uma brincadeira. Falar, se a gente inventar uma coisa tão absurda que as pessoas até acreditariam. E o pessoal duvidou e afinal, né, que acreditam. Então, assim, pessoal, hoje em dia fake news, né? A gente vê com relação, por exemplo, à vacina, que é um assunto super consolidado na nossa sociedade há mais de 100 anos. A gente vê uma série de coisas que a humanidade já tinha colocado como certa. A gente já tem provas científicas de uma série de coisas, só que basta alguém usando a roupa certa, falando de um jeito certo, que consiga manipular meia dúzia de pessoas que sejam influentes. Pronto, qualquer informação hoje é passada, né? Os políticos já perceberam muito bem nisso, e outros grupos religiosos também, enfim, vários segmentos da sociedade estão aproveitando dessas fake news, de mentiras. O que é fake news? Notícias falsas. Então eles utilizam, pegam uma notícia, fragmentam ela, pegam uma parte, criam um roteiro que elas querem e as pessoas acabam acreditando. Ah, mas fulano disse, certamente é certo. E as pessoas não passam pelo filtro. Né? O filtro da vida, né? De saber se aquilo é realmente ou não. Então a internet prolifera, né? Tanto é verdade que vira e mexe o pessoal escreve qualquer coisa e compartilha no WhatsApp. E aí qualquer notícia, mas saiu na internet. Pessoal, não existe isso, né? Pelo amor de Deus. Além disso, hoje nós temos uma maior distância entre o conhecimento tecnológico entre as pessoas. Então, assim, pessoal, a tecnologia não avança geralmente na medida que o nosso bolso também avança. Nosso bolso financeiro, eu estou dizendo. Então, hoje em dia, né, no mesmo ano, você tem várias e várias atualizações. Um celular sempre está desatualizado porque todo ano tem um novo. Então, às vezes 2, 3, né? Às vezes tem sempre uma tecnologia, um aparelho, alguma coisa, e a gente não consegue acompanhar. É verdade que realmente tem tecnologias muito interessantes. Mas, o que acontece? Algumas pessoas conseguem e outras não conseguem nem um pouco. Então, é natural que com o passar do tempo, a gente vai começar a ter um distanciamento tecnológico. Da mesma forma que a gente tem em várias áreas, em vários segmentos da sociedade, a tecnologia também. Vai chegar um ponto que vai ter pessoas que vão ter acessos a materiais de primeira na área da tecnologia e outros nem tanto, tá? Então essa distância vai começar a aumentar cada vez mais.
Aliás, a questão da diminuição da privacidade. Claro, não vamos dizer também que a internet também não serve, por exemplo, para proteção. Há muita gente que utiliza câmeras de proteção interna e externa. De repente, quem tem criança pequena, até para se autoproteção, né, para proteção da própria criança, né, os pais conseguem ter ali acesso. Tem escola, né, que até permite que os pais vejam. Agora, também tem a diminuição da privacidade. Hoje, todo lugar que a gente vai, né, o pessoal tá vendo. Tem gente que até estipula o limite do bom senso em relação a isso, né? Então, em todo lugar a gente consegue ter hoje câmeras o tempo todo e algumas, né, passando assim um limite necessário. Mas o fato existe uma diminuição da privacidade. Por fim, o menor convívio social, né? Heitor, mas veja, eu consigo falar com pessoas que estão muito distantes. Não, tudo bem, isso é verdade. Só que quando a internet foi criada, uma das justificativas grandes era, olha, agora a gente vai conviver muito mais com as pessoas. Porque em vez de você encontrar uma vez por semana com fulano ou com ciclano, você vai poder falar todo dia com ela. Acontece que ninguém imaginou que anos depois a gente já está só falando algumas vezes ou utilizando a internet apenas para meio que bisbilhotar a vida das outras pessoas. Na verdade, rede social é isso, não é? A gente querer saber mais sobre as outras. Então, quantas vezes você pega o telefone e liga para ela? Quantas vezes você vai até a casa da pessoa, realmente você se importa com ela? Ou você só está curiosa sobre a vida dela? Então, há uma separação, né? Há uma separação dessas coisas e isso faz com que a gente tenha menor convívio social. Isso para as crianças, isso é um problema, tá? Porque elas necessitam disso justamente para criar certos desenvolvimentos psicológicos, mentais, físicos, enfim, precisam dessa interação com outros indivíduos. Além disso, pessoal, você tem que entender que existe também certas divisões na própria internet. Heitor, como assim? Bom, o que acontece é que nem tudo aquilo que a gente vê é o que existe. Heitor, me explica esse negócio. Vou te explicar. Quando você entra na internet, seja ela de que forma for, você entra no seu provedor de internet, você acessa o seu e-mail, você entra na página principal, você vai no Google, pesquisa, você entra no YouTube, vê os nossos vídeos aqui no Conquiste Seus Sonhos, muito legal. Você acessa tudo e mais alguma coisa, não importa, vários sites, muito bacana. Entra lá no site do concurso público, entra, bacana. Só que tudo isso que é público, pessoal, corresponde a apenas 4% de toda a internet. Você sabia dessa? Poita, como assim? Pois é, os outros 96%, pessoal, não está aqui. Você não consegue acessar, que nem você acessa qualquer site hoje na internet. Só 4%, Heitor, só 4%, tá? Heitor, para qualquer coisa, quando você acessa, faz um download de um livro, vai nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, vê as notícias no seu portal preferido, faz compras, faz as suas vendas, oferece seus serviços, tudo isso nós chamamos de Surface Web, ou seja, aquilo que está na superfície da internet, é só apenas aquilo que é visível, tá? O pessoal até brinca, imagina que fosse um iceberg. O iceberg você vê em cima do nível da água, apenas um fragmento muito pequenininho, mas boa parte, ou seja, a maior parte daquele iceberg no mar, por exemplo, está embaixo do nível do mar, ou seja, nós não vemos, por isso que está na Deep Web. Então existe na sua prova essa divisão, Surface Web, ou seja, a superfície, aquilo que está visível, a internet visível é apenas 4% em média. Isso aqui é uma média, tá? Que o pessoal faz, não dá para precisar exatamente, a gente não contabiliza exatamente o número de páginas. Por quê, Heitor? Porque justamente o que está na Deep Web nós não conseguimos fazer uma medição muito clara. Heitor, o que é essa Deep Web? Bom, a Deep Web, pessoal, na verdade, você só consegue entrar através de outros mecanismos, tá? Qual que é a grande vantagem de você utilizar? Por exemplo, a Deep Web, você consegue entrar de forma anônima, tá? Então o seu IP não é rastreado, então você consegue trabalhar de diferentes formas. Heitor, por que raios alguém precisa usar a Deep Web e não usa a internet comum?
Bom, de repente você é governo e você quer, de repente, proteger os seus dados melhor. De repente você tem uma empresa, só que os seus dados empresariais são de extrema relevância. Você está trabalhando com milhões de vidas, por exemplo. De repente você tem um e-mail que precisa conversar com outra pessoa, só que aquilo é muito sigiloso e você precisa. De repente você é uma organização militar. Legal, né? Legal, tô falando em questão legal. Você é o governo americano que tem um exército. Ok, você pode guardar seus arquivos nesta parte. É uma parte mais protegida, seus dados são mais sigilosos e você consegue entrar, acessar e sair de maneira anônima. Agora, veja só você. A internet é feita por seres humanos. Concorda comigo? Temos pessoas boas e outras que não são tão boas. Então você tem de tudo nisso. E aqui vem uma definição que a sua prova pode vir sempre como duas, tá? Uma definição chamada de Dark Web. Heitor, o que é o Dark Web? Vamos lá. Tem provas que vão misturar os dois conceitos. Vamos falar que Deep Web é a mesma coisa que o Dark Web. Dark é negro, web, internet. Então, a internet negra, escondida, escura, que ninguém sabe o que está ali, tá bom? Mas outros utilizam como separado e outros como fosse a mesma coisa. Dá na mesma, no fundo, aqui para seu conhecimento. O que você tem que entender? É quando a gente utiliza a própria Deep Web, só que para acessar alguns fóruns, para contratar alguns serviços, para acessar algumas páginas que são muito, muito secretas, é preciso uma série de mecanismos de autenticação. Você precisa saber a senha exata, você precisa entrar de um método, entrar do outro, fazer tal coisa. São vários métodos para você entrar, porque afinal são dados ultra secretos. Então imagina, né, que alguém precisa oferecer um serviço que seja ilegal, certo? Que é crime, por exemplo. Oferece algum produto que não pode, né, que é contra a nossa legislação. Então é ali que ele vai fazer, tá bom? E de alguma forma ele faz com que os compradores tenham acesso e ali eles ficam anônimos, tá? Tanto é verdade que para você acessar a Deep Web ou Dark Web, como você prefere chamar, você usa uma aplicação chamada Tor. Inclusive você consegue baixar da internet para acessar o Tor e não tem problema nenhum. Qual que é a vantagem de você utilizar o Tor? Que o IP não é rastreável. Pessoal, o que é o IP já agora? Todo e qualquer aparelho eletrônico, quando acessa a internet, ele tem uma identidade própria. É como se fosse um nome. Toda pessoa tem um nome exatamente único, não é? Nome, sobrenome, às vezes terceiro, quarto, sobrenome, enfim. Todo nome ele é único. Todo RG é único, todo CPF é único. Não é verdade? O IP é a mesma coisa, é a identidade pessoal, só que da máquina. Então você sabe toda e qualquer máquina que tem um IP. Acessou a internet, ela tem um IP. Basicamente é isso. Qual que é a vantagem da Dark Web? Quando você acessa, você não é rastreado pelo Tor. Então ninguém consegue aquela localização. Se alguém for atrás, vai dar um outro continente, um outro país, uma outra cidade, aleatoriamente. Ele dá um número aleatório. Então o número que ele aparece ali no IP não é o número do usuário. Então você não sabe quem está usando, Heitor. Algumas polícias especiais têm uma tecnologia já mais avançada que consegue driblar isso um pouco. Então a Interpol, algumas entidades, por exemplo, da CIA, né, conseguem fazer esse mecanismo, pular isso aí. Enfim, algumas delas conseguem, mas eu estou falando a grosso modo aí para sua prova, tá? O que a gente pode ter ali nessa Dark Web, Heitor? Muita coisa, né? Então, desde compartilhamento de segurança contra segurança de informação, de repente em grupos de espionagem ou contra-espionagem entre países, de repente venda de produtos ou substâncias ilícitas, contratação de serviços ilegais. Claro, há uma grande lenda de muitas coisas que eu não vou contar, mas depois você pesquisa na internet em cima também desse mistério e tudo mais. Mas, pessoal, às vezes você tem de tudo. Às vezes você tem simplesmente páginas criadas por pessoas aleatórias falando sobre a sua vida, tá? Como a internet. Na internet comum você não consegue ter acesso, de repente, a um YouTube de canal de educação e, ao mesmo tempo, um canal no YouTube que fale, de repente, sobre tragédias
Então você tem de tudo, né? Você tem de tudo, assim como você tem na internet. Então é só um reflexo, só que sem a relação aí do IP. Então você tem desde governos fazendo ali trocas e guardando documentos sigilosos, até mesmo, enfim, serviços ilegais. Tá bom? Mas para sua prova, pode aparecer Deep Web como Dark Web separado, né? Ou seja, Dark Web como esse elemento mais místico e mais legal da própria Deep Web, ou como sinônimo. Se aparecer, você já sabe aí quando é um ou quando é outro. Além disso, próprio serviço, quando a gente fala de rede de comunicação entre computadores, nós falamos popularmente de internet. Por quê? Porque é aquela principal que a gente usa no nosso cotidiano. Só que para sua prova, você tem que entender que existem mais duas definições que é muito parecida com a própria internet em si. Veja, tudo isso que a gente conversou, pessoal, a gente está falando de rede, né? Então a internet, especificamente falando, é aquela que a gente usa no mundo inteiro. Então aquela global, aquela que de repente você usa para falar com alguém em outra cidade, ou quando você manda um e-mail para o seu chefe, tá? É tranquilo, isso é público, isso é global, não tem alguém que controle. Você tem alguns países que limitam certos usos da internet. Então, de repente, você tem a China que bloqueia o YouTube, por exemplo. Vamos supor, você tem o Brasil que teve uma época que baniu o X, né? Que é o Twitter. Você teve, enfim, a Coreia do Norte que às vezes faz um banimento do Facebook. Então, você tem alguns países que podem banir algumas aplicações. Mas inclusive a própria internet em si, né, como já aconteceu em alguns países de banir 90% da internet, ou até mesmo 100%. Mas você não tem um controle geral no planeta. Quem é que controla a internet? Ninguém. Então a internet em geral ela é descentralizada e você tem vários provedores que fazem esse armazenamento dos servidores, você tem várias empresas e instituições que oferecem a internet. Então, na verdade, você vai contratar um serviço de internet, não tem só uma empresa, tem várias. Você oferece, você vai ver qual que é melhor, qual que tem conexão melhor, quais são os serviços perto da sua casa que realmente vão fazer sua internet ser mais rápida ou não. E até a questão do preço, né? Tá tudo isso envolvido. Agora, existe também a intranet, e presta atenção para você não misturar. Heitor, o que é intranet? É quando eu não tenho, pessoal, por exemplo, a mesma divisão da internet do que essa global, ou seja, eu, empresa, tá? Eu tenho o meu próprio servidor, eu mesmo vou disponibilizar o acesso e ao compartilhamento de dados dentro da minha própria empresa, tá? Eu não vou usar um serviço Google, eu não vou usar um serviço... Não. Eu vou usar o da minha própria empresa. Heitor, por que eu vou fazer esse raio desse negócio? Por que eu vou ter uma intranet na minha empresa? Ora, se você de repente tem várias filiais, então vamos supor que você precise, você, sei lá, é gerente ali de uma empresa do McDonald's, ok? E todos os seus funcionários precisam falar, ou de repente falta hambúrguer numa unidade, de repente você precisa levar mais mostarda para o outro, sei lá, raio. Ou então saber o dia de entrega das mercadorias. Então, o que as grandes empresas fazem? Eles têm uma intranet, ou deveria ter, né? Ou deveria ter. Se não tem, enfim. E aí eles conseguem fazer um servidor próprio, ou seja, muito mais rápido, que consegue ele controlar e que fica protegido de outras informações. Às vezes tem dados que você não quer deixar público. Então, mas a internet, apesar de ser pública, ela tem alguma segurança, mais ou menos. Concorda comigo que ao mesmo tempo que ela é pública para compartilhamento à internet, ela também é pública para ser hackeada. Então tem empresas e empresas. Às vezes você é muito grande e há certos dados que você não quer que seus funcionários compartilhem, tá bom? Então você consegue meio que limitar quem entra e quem sai, porque só vai ter acesso os teus próprios funcionários, tá bom? Por isso que é intranet. Agora, existe também a extranet. Pessoal, ela tem as mesmas características da intranet, apesar do nome extranet, mas tem um diferencial. Ela permite um extra, que é o quê? Que pessoas externas
também possam acessar por algum motivo. Então vamos supor, você está trabalhando no McDonald's. Eu não sei, tá? Se o McDonald's tem intranet ou extranet. Nunca, se alguém trabalha, por favor, escreva nos comentários. Mas imagino que tem. Vamos supor que eles não têm uma intranet, eles têm uma extranet. Ou seja, só os funcionários têm acesso, só os gerentes conseguem acessar certas coisas, bacana. Só que, concorda? De repente, eu sou o fornecedor, eu sou o caminhoneiro que vou entregar a mercadoria. Eu não consigo, eu preciso avisar de alguma forma quando que eu vou entregar aquele produto na loja X. Como é que eu faço? Vou fazer de forma online, não vou pegar o telefone, vou ligar e a pessoa sem querer não anota. Não, eu vou colocar a informação para ter o registro, legal? Só que eu não sou funcionário de lá, eu sou terceirizado, então como é que eu faço? Vou entrar no sistema, uma senha que as pessoas vão saber que é exclusiva minha, que eu sei, e eu só vou ter a permissão de acessar aquilo e acrescentar ou retirar ou modificar aquela informação. Viu? O acesso é limitado. Portanto, a extranet permite autorização através de login e senha, mas apenas mediante autorização para aquela função. Legal? Então, os externos... mas eu não sou. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou um usuário, eu só gosto de comer no McDonald's. Eu consigo acessar? Claro que não. Tá bom? Apenas pessoas específicas em situações muito específicas. Grande pegadinha de prova. Intranet e extranet possuem tecnologias diferentes. É a mesma coisa no sentido tecnológico. Os dois usam a mesma plataforma, os dois usam a mesma estrutura, os dois são voltados para funcionários externos, tá bom? Usam literalmente a mesma tecnologia, tanto a intranet quanto a extranet, porque o nome às vezes pega, né? A diferença é que no extranet você tem um extra, que são as pessoas que prestam serviços terceirizados, conseguem acessar mediante autorização por tempo limitado através de login e senha. Legal? Essa é a diferença. Vamos avançar. Lembra que eu falei que a gente ia colocar passo a passo. Agora, você tem que entender como é que funciona a comunicação via internet, tá? Presta atenção. Quando dois ou mais computadores ou dispositivos estão conectados, seja ele qual for, tá? Depois a gente vai ter que ver cada um deles e tudo mais, mas não importa. Conectei com a internet, um computador A com um computador B. Esse caminho, pessoal, é chamado de link. Então toda vez que eu falar, olha, o link, o que eu estou falando? Da conexão, do caminho entre dois ou mais dispositivos. Só essa definição cai, tá? Só que, presta atenção, às vezes não cai link, cai enlace. Repara, enlace e link são sinônimos. Então o que é link? É enlace. O que é enlace? É link, tá bom? É a mesma coisa. O que é isso, Heitor? Link ou enlace? É o caminho, o meio para a conexão entre dois ou mais dispositivos. Legal? Existem dois tipos de link, você tem que saber. O dedicado e o compartilhado. Pessoal, o nome, super fácil, porque o nome diz exatamente o que eles são. Link dedicado, presta atenção, dedicado. Apenas os dois têm acesso, tá? Os dois têm acesso. Heitor, mas outros usuários, não pode, só os dois têm acesso. Então, ele é dedicado, ele é exclusivo para isso, tá? Já ouvi, inclusive, link exclusivo, mas não cai muito em prova de concurso. Cai em outras áreas, mas para sua prova de concurso vai cair link dedicado. E às vezes cai uma outra definição também que você tem que saber. Qual é a conexão entre link e dedicado? Pensa. Se é link dedicado, eu tenho dois ou mais computadores. Vamos pensar em dois, né? Para ficar fácil. Só os dois. O meio que eles conectam, que eles falam, é exclusivo, é só deles, porque é dedicado. Legal? O enlace é dedicado, o link é dedicado. Então a conexão, ou seja, a forma de interação entre eles, nós chamamos de conexão ponto a ponto. Por quê? Ele vai pegar a informação do ponto A e vai levar até a informação do ponto B, do outro computador. Então, conexão ponto a ponto. É feito através de um link dedicado. Tranquilo, não é difícil, só para você entender os termos. Essa terminologia ela cai. Só isso, tá? Não tem nada de difícil. Sua terminação.
Heitor, e o link compartilhado? Compartilhado, o que significa? Que aquele caminho que é utilizado para comunicação entre os dispositivos é usado por uma galera. Então, a galera, todo mundo vai usar, né? Que é a conexão ponto-multiponto. Conexão ponto a multiponto. O que significa isso? Que eu tenho uma informação saindo de um lugar e indo para 1 bilhão de outras. A sua internet, né? Você, quando está usando a internet aí, você está indo. Eu, por exemplo, a gente está postando aqui um vídeo no YouTube, certo? Está lá onde esse vídeo? Que lugar do planeta? Literalmente está num servidor da Google. Apesar deles terem backups em várias partes do mundo, em locais subterrâneos e secretos, justamente para proteção, eles têm sempre um backup de todos os vídeos do YouTube, sempre na Califórnia, que é a sede deles. Então, inclusive está no contrato, né? Quando a gente faz um canal no YouTube, eu tenho vários canais e está lá escrito. Então tá tudo ali. Então o que significa? Toda vez que você acessa um vídeo do YouTube, inclusive do Conquiste Seus Sonhos, você está indo no servidor. Quando você faz o clique, ele vai lá buscar no servidor da Califórnia, busca o vídeo e faz uma conexão ponto-multiponto. Ou seja, essa informação pode ser acessada por vários pontos. Então esse link, esse enlace é disparado para o mundo inteiro, tá bom? Claro, é preciso ter essa conexão, é preciso ter conexão boa, mas isso é outros 500 que a gente tem que conversar. Agora, vamos avançar mais um degrau, tá? Direções dos dados ou então direções das transmissões, que é basicamente para onde, como é que ele vai ser enviado, essa questão da internet. Pessoal, de novo, nós temos 3 definições aqui. Falei para você tem que saber essas partes, cara, porque isso é o que faz a diferença na sua prova. Vai por mim. Simplex, half duplex ou full duplex. Half é parte, full é cheio, né? E simplex a gente já vai conversar, que é único, simples e tal. Não é nada difícil. Basicamente, pensa numa transmissão de dados qualquer. Sempre, toda vez que você ficar na dúvida, Heitor, qual que é, com Marco, qual a alternativa correta? Pensa numa transmissão qualquer, uma transmissão de TV, uma transmissão de repente na internet. Pensa e você vai conseguir chegar lá. Então, por exemplo, às vezes você só quer mandar a emissão para a pessoa que vai assistir, só que você não quer receber da pessoa. Aí você vai usar uma transmissão simplex. Heitor, como assim? A Globo, você ligou a televisão. A Globo quer te mandar uma rede de transmissão eletromagnética para sua televisão. Você vai captar e você vai assistir o programa, não é? Legal. Agora, a Globo não quer que 200 milhões de brasileiros, mais os 80 milhões aí espalhados pelo mundo, mandem uma transmissão da sua TV para fora. Se eles tivessem um outro tipo de transmissão, que daqui a pouco a gente vai conversar, você até conseguiria, tá? Mas o seu aparelho não está programado para isso e a transmissão que eles mandam também bloqueia isso. Por quê? Porque eles fazem uma transmissão simplex. Eles simplesmente querem que eles sejam sempre o emissor da informação, ou seja, colocar tanto o áudio quanto o vídeo na sua tela, e você sempre seja o receptor, ou seja, nunca o contrário. Quando eu tenho emissor e receptor nunca mudando, nós temos ali o simplex. Bacana? Próximo passo, half duplex. O que significa isso? Ambos serão emissor e receptor da mensagem, só que nunca ao mesmo tempo. Pessoal, eu não sei se você é da época, mas anos 90, 2000 tinha bastante. Aqueles telefone da Motorola, onde você falava, o pessoal usava assim bem alto, falava, e aí, onde você tá? E aí outra pessoa vinha e falava, eu tô aqui. E ficava bem grandão, assim, o pessoal usava do lado de fora do bolso. Lembra disso? Pois é, aqueles aparelhos funcionavam justamente nesse tipo de transmissão. O que significa isso? Eu podia falar no meu telefone rádio e a outra pessoa também, só que nunca literalmente ao mesmo tempo. Se você tentasse falar e a outra também já estava falando, você não conseguia. Você já teve, por exemplo, quando você foi criança, aqueles walkie-talkie, aqueles radinhos? Eu, por exemplo, eu tenho aqui na minha gaveta, eu vou até mostrar, isso não estava aqui nos planos, tá? Mas, por exemplo, você tem aqui um walkie-talkie.
certo? Eu não vou ligar porque ele vai fazer interferência com a comunicação que a gente tem aqui de vários aparelhos, mas eu tenho aqui um aparelho. Se alguém fala por aqui, o outro vai conseguir ouvir. Só que se eu tentar falar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Não vai passar. Por quê? Ambos podem falar e ouvir, só que apenas um de cada vez. Não esquece disso, por isso que é half, ok? Metade, half duplex. Se você viu as aulas de inglês, a gente falou de horas, você lembra do que eu estou falando. E o full, Heitor? O full duplex significa que ambos podem ser emissor e receptor da transmissão e ao mesmo tempo. Qual que é a maravilha do nosso celular? É justamente isso, né? Nós conseguimos falar e ouvir ao mesmo tempo. Você, Heitor, mas é tão difícil falar e ouvir. Mas você consegue. Você não consegue, você não precisa mandar uma mensagem, a outra pessoa ouvir, você manda, a outra ouve. Não, você vai falando de maneira interativa. Essa velocidade, essa transmissão, esse direcionamento de transmissão de dados é chamado de full duplex. Legal? Bacana? Tranquilo também, só que são mais nomes para a gente perceber. Além disso, transmissões de dados na internet. Olha, quem já de repente... esse é um assunto que às vezes é bem falado nas transmissões. Você de repente acompanha podcast, então talvez você não tenha assim grande dificuldade, né? Hoje em dia muita gente faz podcast e está aprendendo, talvez você tenha alguma facilidade nisso. Mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade porque não acessam, não é desse meio, nem vê vídeos no YouTube direito. Então a gente tem gente, todo mundo, então eu vou tentar explicar para todos. Vamos lá. Transmissão de dados na internet. Pessoal, a gente pode ter, às vezes, só mandar uma mensagem e apenas direcionar para uma pessoa só. Ou mesmo, né? Enfim, um destinatário só. Quando a gente faz uma única mensagem para um único destino, nós chamamos de unicast. Unicast. Apenas uma mensagem para um destino, tá bom? Então a gente está fazendo isso. Mas isso é muito comum? O WhatsApp, por exemplo. Por exemplo, se você vai e manda uma mensagem para um outro usuário, para o teu amigo, para o teu familiar, você está mandando apenas uma mensagem, apenas para uma pessoa. E na sua prova vai vir literalmente isso. Uma conversa de WhatsApp vai perguntar se transmissão de dados na internet ela é feita de que forma. Vai ter as alternativas, você marca unicast, uma mensagem para um destinatário. Agora, você pode mandar uma mensagem só que para um grupo. Quando que a gente faz isso? E-mail, por exemplo, quando é para várias pessoas, ou uma lista de transmissão. O próprio YouTube, né, tem isso. Eu tenho uma lista de transmissão, onde eu mando, por exemplo, mensagens para vários. Qual que é a vantagem disso? A gente chama de multicast, tá? A vantagem do multicast é que eu não preciso, de repente, vamos supor, eu quero mandar a mesma mensagem para 500 pessoas. Já pensou? Escreve para um, envia. Escreve para outro, envia. Mesmo que você copie e cole, você ia demorar muito tempo. Então, o multicast ele faz o quê? Você só manda uma vez e, de repente, ele transmite para todo mundo. Por isso, lista de transmissão. Mas, no fundo, o nome técnico de uma lista de transmissão é multicast. Por fim, pessoal, broadcast. Broadcast, basicamente, é quando você faz isso que a gente está fazendo agora no YouTube. Eu tenho uma mensagem, no caso, esta aula, este vídeo aqui para vocês, só que eu não tenho um destino certo. Eu vou publicar. E aí, os destinatários aqui vão descobrir. Ou seja, esse vídeo pode ser acessado por qualquer pessoa onde ela estiver, no mundo inteiro, né? Desde que ela consiga ter os meios tecnológicos para acessar. Isso vem muito da lógica também das transmissões de rádio de antigamente, né? Do próprio YouTube. Ou seja, tá ali. Tem da tecnologia para acessar, você consegue ter acesso. Tanto é verdade que muitos podcasts americanos ainda se chamam de broadcast, que é o nome mais correto. Ou seja, quando você faz um podcast no próprio YouTube, em qualquer outro meio, na verdade você está fazendo uma mensagem para todos os destinatários, tá? E a mesma coisa aqui do vídeo do YouTube. Ou seja, no fundo, o que eu faço aqui com vocês não é só uma aula, é um broadcast. Olha que legal, não é? Agora, a gente vai subir a nossa montanha num nível mais avançado. Então, olha, bebe essa aguinha, respira e vem comigo que é bastante coisa.
Além da gente saber o nosso percurso, além de saber os dados de transmissão, existe um elemento que a sua prova está vindo cobrar bastante, chamado de distância da internet. Heitor, como assim? Veja, da mesma forma que a gente tem que sempre utilizar os meios corretos dependendo daquilo que a gente quer, a internet é a mesma coisa. Por exemplo, se você de repente, sei lá, tem uma leve coceira no seu pé, você não vai fazer uma cirurgia a ponto de abrir o seu pé para ver de onde vem a coceira. Seria desnecessário, seria um exagero, não é verdade? É a mesma coisa na internet. Por quê, Heitor? Porque a tecnologia não é barata. Veja, nós temos que utilizar a internet mediante as nossas necessidades. A gente está falando de uma internet para pouca gente, a gente vai usar uma coisa. A gente está falando para mais pessoas, é outra tecnologia. A gente está falando de uma cidade inteira, é outra. Concorda? A gente precisa de outros meios, precisa de outros cabos, precisa de outros aparelhos. Por isso que existe aqui essa divisão. Então a internet, ela é feita e fabricada e criada e desenvolvida de acordo com a distância das pessoas que vão utilizar. Porque cada uma delas depende de certos aparelhos. Você vê, ou você acha que, por exemplo, quando você pede internet na sua casa, vem lá o senhor lá da internet, ele vai lá colocar lá os cabos, os fios e tudo mais. Concorda comigo? Ele vai usar uma tecnologia específica. Não é a mesma, por exemplo, usada nos cabos de transmissão embaixo do oceano. São outras tecnologias, tá bom? Heitor, quais são elas? A gente tem que entender que existem 4. Geralmente vem a sigla, tá? Então é a PAN, LAN, MAN e WAN. Tô falando para você decorar, tá? Tem gente que chama de PAN, LAN, MAN ou WAN. E há quem decore apenas as iniciais, porque as outras duas mudam. Então, é a internet PAL, AM ou AW. Não importa como você quer decorar, desde que você entenda o significado das 4. O que eu coloquei aqui para vocês? Da menorzinha para maior distância, tá bom? Da menor para maior para ficar fácil. E coloquei os nomes. E todos os nomes caem? Não, mas eu quero que você, pelo menos uma vez na vida, veja os nomes com a sigla, para você entender de onde é. Então, Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network e Wide Area Network. Ou seja, Personal, pessoal, local, de local, Metropolitan, é metropolitana, ou seja, maior ainda, e Wide Area, ou seja, a eixa global. Ou seja, realmente é na ordem. Se você entende as palavras iniciais, você entende de onde que veio cada uma delas. Bacana? Heitor, na minha prova, vai cair a descrição, você tem que marcar a alternativa. Só isso. Mas você tem que entender. A PAN, a gente vai usar para curto alcance, quando a gente está falando de uma internet para pouquíssimos metros, ou seja, quando a gente precisa utilizar certas tecnologias. Eu, por exemplo, eu tenho, de repente, vou falar de um amigo meu, o Leonardo. O Leonardo ele tem um fone de ouvido que nunca funciona. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia de Bluetooth. O que significa? Toda vez que a gente vai conversar, a gente fala geralmente uns 30 minutos. 28 deles é voltado para ele acertar esse Bluetooth nos fones que ele tem. Ou seja, porque ele quer utilizar o fone como meio de tecnologia. Só que a tecnologia PAN que ele tem, aquele aparelhinho, ele não é compatível com um computador que precisa receber esta questão. Ou seja, nunca dá certo e nunca vai dar. Mesmo assim, todos os dias ele tenta, quando a gente conversa. Ou seja, a tecnologia ela tem que sair do aparelho e tem que fazer a conexão. Ou com o computador que você tenha e tudo mais, tá bom? Então precisa ter a acessibilidade daquele equipamento. Então, se você não tem, por exemplo, Bluetooth no seu computador, não vai dar certo, tá? Então, se você compra, por exemplo, um celular e tenta fazer uma conexão, por exemplo, quando eu gravo um vídeo, eu tenho que pegar a câmera e conectar com um cabo USB no meu computador para descarregar o vídeo, tá bom? Então, esta conexão que a gente faz dos pequenos elementos é chamada de uma tecnologia de distância de internet, chamada de PAN, tá? É usado para várias metodologias. Pode ser para Wi-Fi, USB, Bluetooth, entre outras. Para teclados, mouses, fones e várias outras tecnologias. Além disso,
Aqui a gente vai aumentar, né, a área. A gente está falando da tecnologia LAN, que é usada até para alguns quilômetros, mas poucos, tá? Basicamente, pessoal, é quando a gente está falando de uma internet voltada ali para universidades. Eu, por exemplo, estudei numa universidade que a internet não só, né, era limitada ali, funcionava em todo o campus, só que para você acessar os computadores de lá, você precisava de um usuário, de senha apenas. Se você não utilizasse o seu próprio usuário, você não conseguia acessar aqueles computadores, tá? Só que hoje em dia, essa mesma tecnologia é utilizada, por exemplo, em condomínios, né? Tem condomínios que são voltados, por exemplo, apenas para trabalhos, né? Muito interessante isso aí. Outras empresas, que foram as primeiras que utilizaram, no meu primeiro emprego que eu tive de carteira assinada, a gente trabalhava numa empresa onde a gente, para acessar também, eram 2 prédios, né? Eu trabalhava no menorzinho e para a gente conversar entre nós, era uma tecnologia de LAN, ou seja, voltado ali para a gente com usuário, com identificação de usuário e senha. E aquela internet, quando ela é local, voltada para um determinado grupo, a gente chama de Ethernet. Só para você compreender, caso apareça essa palavra na sua prova. Se você é dos anos 90 e tem 35 anos ou mais e gosta de jogos eletrônicos, lembra da Lan House? É daí que vem essa expressão, tá? Justamente porque você tem uma tecnologia, usuário, controle de usuários e utilizando a mesma internet ali que a gente tinha. Mas como hoje em dia não temos assim muitas Lan Houses pelo nosso Brasil, ou até mesmo pelo mundo, apesar de alguns países ainda ter, então não uso mais esse exemplo, tá? Mas caso você lembre, tá aí. MAN Metropolitan Area Network. O que significa? A internet que a gente usa em quilômetros bem mais distantes. Aqui a gente está falando de uma expansão muito grande. Lembra aquele exemplo que eu falei do McDonald's ou de grandes empresas que tem muitas filiais, de repente, 30, 40, 100 filiais? Pois é, geralmente todas aquelas filiais em uma determinada cidade ou região, nós temos ali uma conexão MAN, tá bom? Essa conexão é feita por Ethernet também e pode ser até acessível, para ser mais rápida, através de fibra ótica. Fibra ótica, pessoal, é basicamente uma tecnologia de internet, mas com uma conexão de fio, só que muito mais rápida, tá? Então, bem interessante. E por fim, a internet que a gente usa no nosso cotidiano, né? Que é aquela WAN, ou seja, a Wide Area Network, desculpe, é voltada ali para distâncias ilimitadas. Então você consegue acessar, por exemplo, através da internet, conversar aí no Messenger com alguém que esteja na Austrália, por exemplo. É de boa, né? Desde que você tenha internet e ela também tenha. Você consegue. Então a comunicação global e comum que nós utilizamos é esta, na verdade, e não as outras, tá bom? As outras são usadas aí nessas áreas mais específicas. Eu acho que tanto a primeira quanto a última faz mais parte do nosso cotidiano. Se você, dependendo da empresa que você trabalha, da universidade que você estuda ou do local que você vive, você pode até utilizar as outras duas. Por isso que eu falei que depende. Há pessoas que já estão muito acostumadas com isso e acham isso normal, mas eu sei que tem outras pessoas que têm uma certa dificuldade. Além disso, você tem que entender a arquitetura da internet, ou seja, o desenho que ela vai fazer. Pessoal, o ponto a ponto, eu já falei para vocês, é quando eu tenho aquelas máquinas que se comunicam diretamente entre elas. Qual que é a vantagem e quais são esses tipos de arquitetura que nós temos? Então vamos lá. Vou listar aqui para vocês. Ponto a ponto, também chamado de P2P ou P2P, enfim, agora, ou peer-to-peer. Enfim, dá na mesma. O que significa? Tenho 2 máquinas que mandam informação uma para outra e não tenho um servidor que armazena as coisas. Tenho 2 máquinas ou mais, tá? Pode ter mais aqui. Mas basicamente de um local para outro. Geralmente filiais de empresa utilizam isso. Não tem um local onde você vai deixar vídeos... deixar informações com backup, não vai ter um computador central trabalhando, não. Nós temos a outra, e aqui, pessoal, é o mais comum, tá, do nosso cotidiano, quando eu tenho a arquitetura de internet chamada cliente-servidor. Olha o nome, cliente-servidor. Eu tenho a separação,
Quem é cliente é cliente, quem é servidor é servidor. O que significa isso? Eu tenho máquinas que oferecem serviços exclusivos para os clientes. Por exemplo, o Google. O Google tem lá os seus servidores que armazenam todos os vídeos do YouTube, todas as páginas da internet que eles têm nas pesquisas. Está tudo protegidinho em computadores gigantescos, secretos, muito protegidos. Porque, afinal, se isso quebra, Deus me livre, né? A internet vai abaixo. E aí, pessoal, todos os vídeos do YouTube, inclusive o backup desses vídeos é tudo ali, através deles. E eles têm máquinas exclusivas para tal. Por isso que eles são prestadores de serviço. Por isso que o Google é, né, o patrão aqui, porque eles estão prestando ali e guardando as nossas informações. Agora, nós como usuários que assistimos vídeos no YouTube, somos os clientes do Google, tá? Então nós estamos ali utilizando o seu backup, usando as suas máquinas, usando o seu servidor o tempo todo. E nós temos também algumas topologias de internet. Presta atenção. Toda vez que eu falar de topologia, eu estou falando de desenho de organizacional, ou seja, da organização. Pessoal, explicar aqui parece ser mais difícil do que o próprio nome em si. Por quê? Porque o próprio nome ele já explica 100% do que eu estou falando. Decora isso. Barramento, lembra o que? Uma barra, uma linha única. É assim que eu decorei, tá? Anel. Olha para um anel. Você tem um anel aí? Olha para ele. Uma aliança, um anel, enfim. Eles chamam de anel. Ele é circular. Guarda essa informação. Estrela. Você tem uma ponta no meio e vai direcionando, né? Geralmente são 5 pontas, enfim. Mas tem vários direcionamentos. E um mesh, a malha. É tudo para um monte de lado. Já viu uma malha de um tecido? Tem várias costuras para tudo quanto é direcionamento. É isso que você vai entender agora na topologia, só que na linguagem da internet. Barramento. Eu tenho essa comunicação de internet em linha, ou seja, em um único cabo. O que isso significa? Então, por que eu, na hora de instalar a internet, só quero um cabo? Porque um cabo é mais barato que 50. Ué, que é mais barato? Só que é o seguinte, se acontece um acidente nesse cabo, se ele é cortado, já era, tá? Ou então se eu tenho muita gente acessando aquele cabo, a conexão fica lenta. Então esse tipo de topologia ele é mais barato, é mais fácil, só instalou a linha ali, o barramento, tá feito. Mas se der um problema, já era. Nós temos o anel, o ring, que é usado também de forma circular. Só que a mesma coisa, se ele falha nesse círculo, nós podemos também ter um problema de recebimento de dados em outros locais. Mas ele tem uma vantagem de não ficar tão lento, porque ele usa durante o anel todo certos repetidores. Então, como se ele pegasse o sinal da internet e desse um empurrão. Pegasse o sinal da internet e desse outro empurrão. Então, esses são os repetidores da internet, tá? Você tem a estrela. Ou seja, a informação sai de um ponto central, eu, servidor, estou no meio e vou disparar para vários locais. Ou seja, cada direcionamento ele é único, então não há congestionamento. Olha que maravilha! Só que o custo disso é muito mais alto, né? E por fim, a malha, o mesh, que é basicamente que eu tenho milhares e milhões de caminhos pela internet. Ou seja, de repente você tem uma conexão mesh na sua organização, da sua internet, na sua empresa, Legal, bacana. Significa que se alguém que recebeu a internet antes de mim tiver um problema, o problema é só dela. Não vai afetar em absolutamente nada, porque a minha internet não depende dela. Não é um caminho, não é uma linha. Então, é muito mais interessante para o usuário ter esta conexão, tá bom? Mesmo porque se tiver uma falha, você já sabe onde está, você já sabe onde corrigir, que é só ver o caminho que ela faz. Viu que vantagem? Mas e o custo? Pois é. Meios de transmissão da internet. Nós podemos ter internet que seja sem fio ou com fio. Não é? É bem óbvio isso, mas eu tenho que falar. Vamos lá, sem fio. Também existe na sua prova o sinônimo de não guiado. Não guiado, como se fosse guia, né? Guia, orientação, é a corda, né? Enfim. Ou você tem com fio, ou seja, guiado, tá? Pode ter essas duas. A expressão fios ou cabos pode ainda aparecer dependendo do seu examinador. Então, vamos lá.
sem fios ou não guiados e a outra com fios, cabos ou guiados. Legal? Tudo sinônimo, é a mesma coisa, enfim. Mas você tem que entender. O que é um meio de transmissão de internet sem fio? Quando eu não tenho fio, tá? Basicamente é isso. Ou seja, o espaço para onde ela vai, ela é livre, né? Então você pode usar ondas eletromagnéticas para recebimento de internet, você pode usar wireless, você pode usar Bluetooth, enfim, ondas de vários métodos aí para você utilizar. Lembrando que as transmissões de internet hoje também, de rádio também são feitas pela internet, né? Justamente para você conseguir ouvir no site. Só para vocês, enfim, não acharem isso muito confuso. E a transmissão com fio? Basicamente, não vamos entrar nos detalhes de cada um, mas existem 3, tá? Par trançado, coaxial ou fibra ótica. Antigamente, eles queriam saber como que era o desenho de cada uma delas e tal, mas hoje, como há outras áreas a serem trabalhadas na sua prova, isso já não cai mais, então ainda bem. Então nós só citamos os tipos que existem. Fibra ótica é mais recente, tá? E ela é muito mais rápida do que as outras. Hoje em dia, se não todas, quase todos os lugares estão sendo substituídos por fibra ótica, porque é uma tecnologia aí que realmente facilita bastante a vida do usuário, a conexão fica muito melhor. E hoje, como nós consumimos muitos vídeos e muita informação muito mais rápido, a fibra ótica ela é essencial, tá? Além disso, quando nós recebemos a internet na sua casa, e se você, dependendo aí, se você gosta dessa área, você já vai se familiarizar com isso. Se você não é familiarizado, eu preciso também te explicar. Para nós termos internet, nós precisamos ter no máximo esses 6 equipamentos. Então, os 6 são obrigatórios? Não, depende do seu aparelho. Mas, em um grau ou no outro, alguns aqui a gente tem. Vamos lá. Adaptador de rede ou placa, ou seja, todo e qualquer aparelho, quando ele recebe a internet, ele precisa ter um aparelho que a gente chama de hardware. Hardware, pessoal, é todo e qualquer aparelho físico que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, hardware é isso. E software. Software é um programa dentro do seu computador. Tá? Então, por exemplo, o Windows é um software. Você não pega o Windows literalmente, né? É um programa. Agora, sei lá, esse microfone, não vou pegar senão o áudio vai... Mas esse aqui é um microfone, isso aqui é um hardware, ok? Legal. Todo e qualquer aparelho que tem internet precisa de um aparelho que capte essa internet. Esse aparelho, adaptador de rede. Só um detalhe. Eu, por exemplo, quando eu instalei esse computador que eu tenho hoje, eu falei, não, dessa vez eu vou montar o meu computador. E fui, comprei um monte de coisa e fiz a montagem, legal. Acredita que eu só esqueci do adaptador de rede. Pois é, então eu tinha muita dificuldade porque não tinha acesso. Então eu tive que comprar a parte, ficou mais caro para depois instalar aqui o aparelhinho justamente para ele receber a internet, né? Senão como é que eu ia ter acesso? Não ia, simplesmente. O hub, pessoal, é onde eu vou concentrar todos os cabos para a distribuição da minha rede. Geralmente nos prédios e tal, você tem geralmente um local onde os cabos eles já se conectam. Você já viu alguém instalando a internet? Você já deve ter visto. Você tem a ponte, onde você tem um divisor em rede em pequenas partes, ou seja, de repente você tem ali no seu andar essa ponte e ela vai conectar para todos os apartamentos. Além disso, o computador, o Swift, que é basicamente, ele vai pegar as mensagens que vão ser enviadas e vai filtrar para o destino correto para chegar finalmente ali no seu roteador. Bom, roteador, acho que quem é dos anos 90 lembra muito bem que é roteador e modem. Hoje em dia a gente tem um modem que faz tudo, mas roteador, ele basicamente ele vai encaminhar os dados da rede para uma melhor rota. Ou seja, você precisa ter aquele aparelho que vai saber. De repente você quer uma informação que está ali num servidor da Austrália. Bacana, concorda comigo que há rotas e rotas. E dependendo da rota que sua internet ela vai fazer para chegar até aquela informação, pode demorar mais ou menos. O roteador ele vem para isso. Justamente também para você ter acesso de maneira mais rápida, mais eficaz, digamos assim. Por fim, o modem. Basicamente, vai fazer a transformação dos meios analógicos em digitais, tá? Então, essa transformação que é feita através do modem. Por isso que você consegue codificar a internet, digamos assim,
na sua utilização no seu dia a dia, para ligar no seu computador, para ter acesso à informação, para você conseguir ver no seu aparelho celular. Basicamente, o modem faz essa codificação, tá? Então, é bem interessante. Enfim, acabamos a nossa aula de informática. Gostaram, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, por gentileza, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima.